eu quero começar primeiramente honrando aos nossos anfitriões maravilhosos. Gente, um aplauso para seus pastores. Pastores Lucas Paulo e Mariana. Os pastores Vinícius e Karen. Gente, que prazer estar nessa conferência. Na última conferência de São Paulo era apenas, na época, Igreja United de São Paulo, que a gente não era Bela Vista ainda. Agora continua a conferência São Paulo, mas agora é Bela Vista e Pinheiro, gente. Então, quem sabe como que vai ser nas próximas conferências, as outras igrejas que estarão aqui presentes. Continua Conferência São Paulo, mas agora representando a expansão do Reino de Deus aqui em São Paulo. Então, só quero honrar vocês, agradecer vocês pelo convite, pela honra de estar aqui, de poder compartilhar um pouco do nosso coração também para esta obra. Amém, gente? E eu creio que em breve esse lugar já vai ficar pequeno. Acho que na próxima conferência não dá para fazer aqui. A gente já vai ter que ir procurando para novos lugares, para ter essa conferência. Mas glória a Deus, gente. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por esse tempo. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigada, Senhor, que você está me ajudando para ministrar esta palavra que eu creio veio do teu Espírito para o nosso povo. Senhor, eu oro pela sabedoria divina. Me dá discernimento, me dá entendimento, Pai, enquanto eu ministro. Me ajuda para ministrar com clareza. Me ajuda a ministrar com as palavras certas, Pai. E que as sementes lançadas aqui irão cair sobre solo fértil, em nome de Jesus, amém. Então, gente, enquanto eu estava me preparando para ministrar aqui para vocês hoje, eu estava orando e o Espírito Santo me deu uma palavra muito específica, e eu vou até usar um termo. Ele me deu uma palavra apostólica para vocês. Agora, eu vou explicar para quem não entende. Quando eu digo uma palavra apostólica, eu vou entregar uma palavra apostólica, não tem nada a ver com o meu título ou quem eu sou. Não é uma palavra apostólica porque eu sou apóstola. Não. É uma palavra apostólica porque se trata, ou vamos dizer, toca especificamente o coração de Deus quando se trata de expansão do seu reino. Estão comigo? Quando falamos em uma obra ou ministério apostólico, estamos falando de um ministério que está focado em expansão, que está focado em alcançar fora, ou não apenas aqui, mas ir além. Então, quando o Senhor me deu essa palavra, foi realmente um raio, like a lightning bolt apostólico para meu coração. E eu creio que o Espírito Santo quer que eu entregue algo para vocês nesta tarde. Então, eu vou encorajar você, se você tiver papel para tomar notas ou celular, mas eu quero que você anota as coisas, não as coisas bonitas que Hannah fala, mas anota as coisas que o Espírito de Deus meio que alerta para seu coração. Isso é bom. Isso foi para mim. Eu vou anotar isso para lembrar e para meditar depois, porque eu creio que aquilo que vai ser liberado, não apenas na minha sessão, mas através de todas as sessões de hoje, são palavras proféticas para nosso futuro. Igreja United, estou falando com vocês. Serão liberadas palavras proféticas para nosso futuro. E se você quer estar ligado ao que Deus está fazendo, então já abre os ouvidos, já prepara o coração. Amém, gente? Porque Deus está falando, não apenas através de mim, mas Ele falou através do pastor Vinícius, daqui a pouco através do pastor Lucas Paulo, daqui a pouco através do apóstolo também. Mas o Senhor tem grandes planos para a Igreja United de São Paulo. Vou falar São Paulo porque é geral, família. Não apenas para esta cidade, mas para este estado, para o Brasil e para o mundo. E o que é liberado hoje vai tocar daqui a 5 anos. Porque o que estamos vivendo hoje foi liberado 5 anos atrás. Vocês não estavam 5 anos atrás, talvez alguns,
Mas 5 anos, ou 6 anos, ou 7 anos atrás, Deus falava e liberava palavras proféticas sobre a expansão da Igreja United. E estávamos lá no Rio. Lá no Rio, com as nossas igrejas no Rio. Sem saber como seria uma expansão para São Paulo. Sem nenhuma ideia quem iria levar essa visão para São Paulo. Mas o Espírito de Deus começou a liberar palavras proféticas. E quem estava atento ficava, eu vou pegar isso para mim. Vou anotar isso. Eu vou guardar no coração. E conforme o tempo foi passando e Deus começou a revelar novas partes do plano, as coisas começaram a acontecer. E aqui estamos, 5 anos depois, na conferência, a segunda conferência da Igreja United de São Paulo, com expansão representada em 2 igrejas. Estão comigo, gente? Então você só pode imaginar o que as palavras proféticas liberadas hoje vão fazer daqui a 5 anos. Quem pegou, pegou. Se anima, gente. Se prepara. E eu vou falar umas coisas um pouco óbvias, mas é necessário. Eu, no meu papel apostólico, eu toco muito o apostólico e o mestre. Então eu vou meio que sistematicamente levar vocês através de uma jornada. Porque temos um alvo para chegar. Então eu vou falar umas coisas que talvez podem parecer um pouco simples, um pouco óbvias. Mas às vezes o simples e o óbvio é necessário. Amém? Então fiquem comigo que vocês vão receber. Mas estamos falando sobre uma visão e um plano apostólico que Deus deu para a Igreja United. Esta conferência, de fato, é sobre o chamado apostólico deste ministério e especificamente em São Paulo. Então, quando Deus estabelece uma obra, Ele estabelece essa obra através de pessoas. Estão comigo? Religiosos não gostam disso, mas vamos continuar. Estamos falando da Igreja de Cristo. Estamos falando do corpo de crentes através da qual Deus opera na terra hoje. Estamos falando de homens e mulheres chamados, ouvem a voz de Deus, obedecem a voz de Deus e agem de acordo à sua vontade na terra. E o meu papel, agora falando especificamente como apóstola da Igreja United, meu papel, e eu entendo muito bem o meu papel. Eu entendo o que eu fui chamada a fazer para a igreja local e eu tomo o meu papel de forma muito séria. Meu papel é enxergar a visão que o Espírito de Deus tem para a sua igreja, chamar e treinar pessoas, homens e mulheres, que irão agir com essa vontade e depois impulsioná-los a correr sua corrida que Cristo os chamou a correr. Esse é o meu papel. Eu entendo o meu papel. Todo dia eu ajo no meu papel. Estão comigo? Mas a pergunta que eu quero fazer hoje para vocês, e eu quero que você de fato seriamente reflita e até sonda no seu próprio coração. Qual é seu papel no corpo de Cristo? Não estou falando de títulos. Não estou falando de tarefas ou deveres ou responsabilidades específicas que talvez algum dia vão ser delegadas para você. E nem estou falando de seu papel pessoal, no sentido de, eu sou mãe, eu sou dona de casa, ou sou esposo, tenho família. Isso é um chamado pessoal. Eu estou falando do seu papel no corpo. Tem algumas pessoas com os olhos enormes assim me olhando. Meu Deus, fiquem comigo. Vamos estabelecer alguns fatos. Primeiro fato, número 1. Todos têm papel delegado por Cristo. Vou repetir. Todos, digam todos. Todos. Ninguém é isento de ter um papel delegado por Cristo. Vou repetir. Ninguém é isento de receber um papel, uma responsabilidade. Eu vou usar vários termos ao longo da minha pregação aqui, ou papel, ou dom, ou chamado, mas todos são a mesma coisa. Todos recebemos um papel.
independente de título, ou ordenação, ou promoção dentro da igreja local. Cada membro do corpo de Cristo tem um papel que Cristo delegou para você. Fala para seu vizinho, você tem papel. Agora fala com seu dedo apontado na cara do seu vizinho, você tem um papel. Amém? Agora que estabelecemos esse fato, precisamos estabelecer o segundo fato, número 2. Seu papel é para o corpo. Vou repetir desse lado. Seu papel é para o corpo. Não é para si mesmo, não é só para sua família, não é só para seus filhos, não é só para seu marido, não é só para sua empresa. Mas no final do dia, o chamado mais alto do seu papel é para o corpo de Cristo. Estão comigo? Onde muitos crentes erram é que eles acham que são chamados para sua família. Eu sou dona de casa, eu escuto muito isso de mulheres, principalmente mamães de primeira viagem. Quem não sabe, eu tenho 4 filhos, então sei muito bem o que é ser mamãe. Mamães de primeira viagem, muitas vezes eu ouço elas e elas falam isso de bom coração. Não estou dizendo que é de um coração ruim, mas elas falam, meu chamado é a minha família. Sim, claro, você é chamado a cuidar, amar, criar seus filhos, amar seu marido, cuidar sua casa, com certeza. Mas não é só sua família. A palavra, e vamos ver os versículos, a palavra nos afirma uma e outra vez que dons e chamados e habilidades especiais foram dadas para servir o corpo. E onde muitos erram e a sua fé acaba sendo estagnada e não avançam, é quando acham que o seu dom, ou seu papel, ou seu chamado é para servir o que eles querem. E esquecem que no final do dia foi dado para servir ao corpo de Cristo. Estou falando com alguém aqui, gente? Então, seu papel é para o corpo. Seus dons são dados para servir o corpo. Seus talentos especiais foram te entregados pelo Espírito de Deus para servir o corpo de Cristo. E você pode dizer, mas eu sou, fotógrafo. E eu faço casamentos, e eu faço ensaios para famílias. Ótimo. Isso é maravilhoso, continua, ganha dinheiro assim, tem uma renda extra, excelente. Mas como você está usando os seus dons para servir o corpo? Meu chamado mais alto é servir o corpo. Eu amo meu marido, eu amo meus filhos. Mas acima do meu marido e acima dos meus filhos, meu chamado é servir o corpo de Cristo. Isso significa que eu vou negligenciar meu marido? Em nome de Jesus, porque senão vamos acabar divorciando e o nosso casamento não vai continuar. Significa que eu vou abandonar meus filhos, deixá-los na calçada, enquanto eu vou servir o reino de Deus. Não! Meus filhos são muito bem amados, são alimentados, estão felizes, crescendo. Glória a Deus. Mas mamãe tem suas prioridades em ordem. E eu entendo que meu marido, o meu casamento e meus filhos são mais servidos quando eu estou alinhada no meu chamado alto, do que se eu abandonasse esse chamado só para servir a eles. Pega isso é o Espírito Santo falando com alguém. Se eu abandonar meu chamado alto para só servir minha família está recebendo só uma parte de quem eu fui chamada a ser. Porque quem Hannah foi chamada a ser, no seu chamado alto, foi para servir o corpo e servir seu marido, servir seus filhos, servir sua casa.
Isso vai liberar alguém. Dons não são dados para ganhar fama ou fortuna. São dados para ser útil ao corpo. Para ser membro ativo e valioso na igreja de Cristo. Eu falei que vou dar versículos, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, diz assim. O apóstolo Paulo está ensinando para a igreja. E ele diz, existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todas elas. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor é a quem servimos, é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós. Quem? A cada um de nós. Ele só está falando com pastores aqui? Não. Está falando com a igreja. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito. Em outras traduções diz, a cada um de nós é concedida um dom para... O quê? O que diz? Não, colocaram lá. Para o benefício de todos. Ou seja, eu recebi algo de Deus, não para Hannah, não para o marido da Hannah, não, eles vão ser servidos através disso, mas no final do dia é para servir o corpo. Vou te dar outro versículo, caso você não gosta dessa. Romanos 12. Romanos 12, versículo 4. Romanos 12, 4. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Onde que o mestre iria ensinar? Onde, gente? Onde que o mestre ensina? Na igreja. Onde que ele está dizendo para servir? Na igreja. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Eu amo que o apóstolo Paulo, ele usa esse exemplo do corpo físico para nos dar a entender o corpo de Cristo, porque em outros lugares, e a gente vai ler depois, o corpo de Cristo não é só uma mão. Mas se você for uma mão, você atua e age e faz só para seu benefício ou é para o benefício do corpo? Se você for pé, você só anda para seu benefício ou você anda para o benefício do corpo? Seus dons, seu papel na igreja é para servir ao corpo. Deus está te chamando para servir a igreja, o corpo. E a palavra nos afirma, gente, e o pastor Vinícius até tocou isso agora. Quando Jesus morreu e ressuscitou, e em Atos 2 vemos que Ele mesmo enviou o Espírito Santo e deu à luz a igreja. Deus operou através da igreja a partir de Atos 2. Todas as cartas foram escritas para igrejas. A linguagem, as instruções, os mandamentos, por dizer, foram dadas para ajudar as igrejas. Para que a igreja cresça, para que a igreja avance, para a igreja que tenha maturidade. Estão comigo? Então você pode ter certeza que o seu papel no corpo estará intrinsecamente, intimamente ligada à igreja local. 1 Pedro 4, mais um versículo, se você não gostou dessas outras. 1 Pedro 4, versículo 10. Deus concedeu um dom a cada um. E vocês, pega isso, gente, Pedro me ajudando aqui. E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros. Acabou minha pregação ali, é isso.
não tem como brigar com Pedro. Fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça de acordo com as palavras de Deus. Repetindo tudo que Paulo acabou de falar. Você tem o dom de ajudar? Faça com a força que Deus lhe dá. Assim tudo que você realizar trará glória a Deus. Pega isso. Quando você usa seu papel e seus dons para servir o corpo, a glória vai para Deus. Mas quando você usa seus dons e os seus talentos para se servir, aonde que vai a glória? Para ti. E Deus chama disso de idolatria. Ou seja, quando você usa seus dons, seus talentos, seu chamado para servir qualquer outra coisa, é idolatria, porque não está sendo usado para o propósito pela qual foi dada. A Ele seja a glória e o poder para todo o sempre. Amém. E eu já falei esse versículo, mas vamos ler. 1 Coríntios 18. Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada um delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Ou seja, seria errado dizer, eu estou agindo em nome de Cristo, mas não estou conectada ao corpo. Estão comigo? Nesta tarde, Deus deseja acordar, se necessário incendiar, e se ainda mais necessário, lembrar de forma rigorosa, quase sacudir vocês sobre o seu papel no corpo de Cristo. Você precisa acordar para entender qual é o seu papel individual. O que Deus te chamou a cumprir nesta terra até que Ele volte. E eu já te garanto, tem a ver com o corpo. Tem a ver com a igreja local. Nós não vivemos para nós mesmos. Como crentes somos chamados a viver e agir em serviço a Cristo, que é em serviço a seu corpo. Você não poderá dizer, eu sirvo a Cristo, mas não serve o corpo. Como que você serve a cabeça, mas não o corpo? Como você só ama a cabeça, mas abandona o corpo? Como você pode dizer, eu sirvo a cabeça, mas não me importa tanto com o corpo? Errado. Estão comigo? E agora tem aqueles religiosos que eu amo conversar com eles. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deus nunca faz nada na terra, senão através de pessoas. Vou repetir. Deus nunca faz nada na terra, se não é através de pessoas. Desde Gênesis, quando Ele criou o ser humano, Deus tem usado os seres humanos em sua imperfeição, em seu pecado, em seus erros, mas ainda assim Ele busca. A palavra de Deus diz em 1 Crônicas que os olhos do Senhor buscam a terra toda para aqueles que estão inclinados a ouvir e obedecer ao Senhor. Os grandes milagres do Egito não teriam acontecido sem Moisés. O próprio Cristo veio como ser humano. Deus não teria conseguido nos salvar dos nossos pecados se Cristo não teria tomado forma humana. Deus age na terra através de seres humanos. O que isso significa para nós hoje? Significa que Deus te deu um dom. Deus te deu um papel e Ele está agindo e operando sua vontade na terra através da igreja local. E dentro da igreja local, Ele procura por homens e mulheres que dizem: eis-me aqui, Senhor.
Talvez eu não sou perfeito, talvez eu tenho coisas para acertar na vida, mas eu sou humilde, eu estou disponível, eu desejo te servir com a minha vida. Então usa-me. É o que o Senhor está procurando. E Ele continua hoje expandindo o seu reino, buscando homens e mulheres que vão se levantar para dizer: aqui, Senhor, estou pronta para te servir, estou pronta para te seguir. Aonde quer que você quer me enviar, o que você quer que eu faça, eu farei com amor, com alegria, sem orgulho, sem ofensa, sem frustração, porque eu sei que no final do dia estou fazendo para te servir e para te honrar. Aleluia. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Então a pergunta é: quem está atento? Quem tem os olhos abertos? Quais corações queimam para servir o Messias? Onde estão os homens e mulheres de Deus cansados da carnalidade, do pecado, das mentiras, do adultério do mundo, que desejam abrir mão de tudo e de todos para seguir ao Rei? Onde estão os evangelistas, os homens de negócio, as mulheres de grande influência, que deixarão seu orgulho, suas riquezas, sua fama, para que Deus possa os chamar e para que Deus faça o que quiser com elas? Mais uma vez, Deus te deu dons para servir o corpo. Se seu dom é ganhar muito dinheiro e ser um homem ou mulher de negócios, então usa suas riquezas para plantar igrejas, para treinar mais líderes, para ajudar os pobres, para expandir o reino de Deus através da igreja local. Se o seu chamado é cozinhar comida deliciosa, cuidar e amar de crianças, liderar e organizar coisas com excelência, ver problemas e já ter soluções, se esses são os seus dons, use seus dons para o avanço e a melhoria e a saúde da igreja local. Deus não poderá plantar a próxima igreja sem homens e mulheres dispostos a seguir a sua voz. Ele não poderá expandir, nem poderia ter vindo para o Brasil pela Igreja United, senão por esses dois que disseram: nós iremos levar a mensagem, nós iremos plantar a Igreja United em São Paulo. Deus usará homens e mulheres. E eu estou dizendo para vocês, como eu falei, palavras proféticas para os próximos 5 anos. Deus quer fazer mais. Tem mais bairros, mais cidades, mais estados, mais países que Deus está chamando a Igreja United a ir e fazer o que nós fomos chamados a fazer. Mas não poderá fazê-lo sem homens e mulheres santos, justos, humildes, arrependidos, dispostos a ser moldados por Ele. Mas se você se humilhar, se você o permitir, Ele poderá te usar, poderá te levar, poderá te colocar em lugares que você nunca nem teria imaginado. Mas não fará e não poderá fazer se nós não acordamos para o nosso chamado. Romanos 10:14. Mas como poderão invocá-lo se não creram nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido? E como ouvirão se ninguém lhes falar? Como falarão se não forem enviados? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. O corpo de Cristo está clamando para que você entenda seu papel, se levante nesse papel, obedeça, sirva. E você vai ver o que o Senhor vai fazer. Obrigada. Deixa de dançar com o seu chamado. Deixa de brincar.
nos casos piores, deixa de prostituir seu chamado. Deixa de zoar ela. Deixa de ter vergonha dela. O Espírito de Deus me enviou aqui para te perguntar: qual é o seu papel no corpo? Não menospreze seu papel. Não faça esperando ser elogiado. Não faça esperando glória. Não fazemos para nossa glória. Quando sirvo o corpo, a glória vai para Ele. Quando faço o meu papel, Ele é glorificado. Quando faço o que Ele me chamou a fazer, Ele é exaltado. Colossenses 3:23, em tudo que fizerem, trabalhem com bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. E um dos meus versículos favoritos, e fechamos aqui, Lucas 17, quando um servo chega do campo. Abra suas Bíblias, Lucas 17, é bom você ver esse. Lucas 17. Aleluia. Lucas 17, versículo 7. Jesus está falando aqui. Ele diz: quando um servo chega do campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco? Não. Ele diz: prepare a minha refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Pode parecer forte esse versículo, mas eu enxergo essa ordem como o chamado mais alto da minha vida. Me aprontar para servir ao meu mestre. Que honra! Não preciso sentar ao seu lado, só quero sentar aos seus pés. Não preciso glória para mim mesma, só quero que você seja cuidado. Que honra! Que privilégio! Tantas vezes pensamos que nós precisamos receber honra, que as pessoas pensam que seja um privilégio estar perto de mim, mas não. Que privilégio é apenas servir o corpo. Que honra é usar o que Deus me deu para que o corpo seja levantado, para que o corpo avance, para que o corpo veja e entra o que Deus a chamou a fazer.